Aleluia. Aleluia. Eu confesso que eu ia ministrar num texto, mas quando eu cheguei na casa do pastor Marcos, eu resolvi mudar a ministração, porque a gente tem que ter experiência, né? Já dizia Armando Filho, a experiência, ela é pessoal. Amém? E quando eu estava lá, desfrutando do sonho dos pastores, irmãos, a gente precisa sonhar junto. A Bíblia diz que eu devo me alegrar quando o irmão se alegra. E quando eu vi os olhos, né, do pastor Marcos e da pastora também, brilhava assim, ó. Toda vez que chega lá, se arrepia. Eu digo, vamos orar? Não, mas é de coisa boa. Ah, tá certo, né? Vamos orar porque, né, não se arrepio. Mas foi muito... Eu fiquei tão feliz que eu digo, vou falar sobre outra coisa. Eu quero falar sobre vivendo uma experiência com Jesus. Amém? Quem quer ter uma experiência? Amém? Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 17. Cadê Abner? Abner correu. Abner, você está aí, Abner? Não se esconda. Venha-se embora para cá. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir a mão de Jesus para me ajudar. De novo, nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir a mão de Jesus para me ajudar. E haverá, cadê? Dentro de mim para tentar. E esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Pronto. Era só para a gente, né, se animar. Mateus capítulo 17. Quem já abriu, diga glória a Deus. Versículo number 1, number 2, number 3. Para quem não entendeu, disse versículo número 1, 2 e 3. Aleluia. Estão mexendo aí, né? Estão mexendo aí. Mateus 17, 1, 2, 3 diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular em um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés, Elias, falando com ele. Pai, muito obrigado por esta palavra. Aplica e explica ela em nossos corações, e que a gente possa entender que as nossas vidas têm que ter muita experiência com o Senhor. Tudo que nós estamos vivendo são novas experiências, Senhor, e eu te agradeço por isso, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? O texto começa dizendo 6 dias depois. 6 dias depois de quê? O texto se explica, tem que, né? Antes que estuda a Bíblia, o texto começa dizendo 6 dias depois, mas tem que saber de quê? Se você pegar o capítulo anterior, lá no final, Jesus estava falando sobre a sua volta, o dia que ele ia voltar. E é interessante que no último versículo do capítulo anterior, ele diz que para os discípulos: alguns de vocês, antes de morrer, vai ver o Filho do Homem na sua glória. Olha que palavra. 6 dias antes, Jesus disse que alguns dos seus discípulos iam experimentar ver Jesus, o Filho do Homem, na sua glória. E aí 6 dias depois aconteceu o que nós lemos aqui. Jesus separou Pedro, Tiago e João e foi ali com ele levar lá no alto monte, e ele transfigurou-se. Meu irmão, Jesus, ele transfigurou, ele voltou a ser a sua forma original. E foi tão impactante, tão poderoso, que ele chamou lá do passado Moisés e Elias para estar com ele. Eu não li todo o texto, mas foi uma experiência tão especial que os discípulos, Pedro, Tiago e João, disseram: vamos descer mais não? Vamos ficar aqui, vamos fazer uma cabana para você, para Jesus, para Elias e para Moisés. E Jesus disse: não, volta para lá. Sempre que a gente tem uma experiência, e alguns de vocês vão viajar na próxima semana, né, lá para Fortaleza, um congresso. E congresso é um lugar de ter muitas experiências, não é verdade? E às vezes você tem uma experiência tão grande que fala assim: eu não quero voltar para casa não, eu quero ficar aqui. Quantos acampamentos de jovem, e quando chega no 3º, 4º dia, os jovens falam assim: eu queria ficar aqui para sempre.
Também lá não lava prato, não faz comida, né? Não faz nada, é só comendo, brincando, quer ficar lá. Mas é quando a gente tem uma experiência com o Senhor. A experiência nos faz dizer assim: Senhor, eu não quero sair de perto de você, eu quero ficar aqui. E irmãos, eu creio que esses discípulos foram convidados para ter essa grande experiência. Eu tenho certeza que a minha vida e a sua vida, nós estamos passando por experiência aqui na terra. E a palavra experiência é o que significa? É um aprendizado obtido através de prática ou da vivência. Quando você vai procurar um emprego, tá lá, né? Quais são as suas experiências? Em que você já trabalhou? Então sempre assim. Então a experiência que eu tenho na igreja com o Senhor são experiências que mostram e me molda e me forma e não me deforma. Às vezes o que você está passando hoje não é uma coisa para te deformar, mas para te formar, uma experiência. E eu queria começar falando, quando eu li esse texto, em primeiro lugar que eu entendi esse texto é que o Pai nos conduz a um lugar secreto. Irmãos, o texto diz que Jesus passou e disse: vem cá, Pedro, Tiago e João. Você sabia que a maioria dos cristãos não sabe o nome dos 12 apóstolos? Sabia disso? Aqui não, aqui todo mundo sabe. Mas tem lugar que as pessoas não sabem. Mas de 3 eles sabem. De quem? Pedro, Tiago e João. Porque diz uma canção: Pedro, Tiago e João no barquinho. E é por isso que muitos sabem, porque cantam essa canção. Mas irmãos, Jesus ele convidou os discípulos, esses 3 discípulos, os 3 mais chegados, a ter uma experiência muito grande com ele, da sua transfiguração. E eu começo a dizer que Jesus é quem está te conduzindo para esse lugar. O que você está passando hoje, irmãos, não é porque você acha que está sofrendo, não. É porque Jesus te chamou, te conduziu para esse momento. Eu tenho passado cada experiência, irmãos, e eu vou logo falar uma que a gente passou nos últimos dias, inclusive na última temporada que o pastor Marcos e família teve lá em casa. A gente compartilhou com eles, nós oramos na nossa sala. É porque a pastora El tinha recebido uma palavra de um médico. Quantas mulheres vão com seu esposo para o médico aqui? É interessante, ninguém vai não? Só a minha mulher vai comigo? É impressionante que você só diz 2 palavras: bom dia e até logo. Porque a mulher fala tudo, não é não? A gente senta lá, eu digo, o médico disse: tudo bom, seu Misael, como é que você está? Ela disse: está mal. A pressão dele está assim, doutor. Mas o que, gente? É porque eu acho que nada, não fala nada. Então eu disse: você precisa fazer seus exames. Tá, vamos fazer exame, né? Homem não gosta muito, né? E ela disse: e para te incentivar eu vou junto. E chegamos lá no médico. O médico mandou aquela bateria de exame. O que eu fazia, ela fazia, todo mundo junto, né? E quando chegou com o resultado, a gente colocou em cima da mesa do médico. E o médico olhou o meu, jogou para lá e disse: Daniel Brainer, a senhora está cheia de coisinha, viu? Eu disse: misericórdia, meu Deus, ainda bem que é com ela. Eu disse: tá vendo? Tá vendo? Quem procura acha. Eu disse: é você, tal. E o médico começou a fazer, rever outros exames, começou a fazer exame. E depois um outro médico disse: você vai ter que fazer um procedimento no seu coração. Eu não estava presente nesse momento, que eu estava trabalhando. E a pastora El ligou para mim e disse: Zão, Zão sou eu. Zão, eu vou ter que fazer um procedimento no coração. E essa mulher chorava. E disse, eu falei: El, eu vou para aí onde você está. Ela disse: não precisa não, eu vou me recompor, daqui a uns 10 minutos eu vou para casa. Disse, mas quando eu desliguei o telefone, falei um pouco com ela, orei juntos. Mas quando desliguei, eu disse: Senhor, eu sei que o Senhor está nos conduzindo a ter experiências. Eu tenho certeza, se é para ter uma cirurgia, vai fazer uma cirurgia. Mas será uma experiência com o Senhor. E aí, quando eu cheguei em casa, a gente se encontrou, ela já estava bem melhor, rindo e tal. E o mês passado, lá na igreja, sem ninguém convidar, todo mundo começou a pregar sobre experiência com o Senhor. Irmãos, depois de um certo dia, o pastor esteve lá em casa, a gente orou junto lá na varanda. E depois ela foi fazer mostrar para o último médico, um especialista de coração. E quando mostrou, não, foi nessa hora que viu, que tinha que fazer essa experiência. E aí a gente decidiu pegar um segundo laudo. Aí eu fui com ela, disse: eu vou junto com você. E quando chegou lá, irmãos, naquele momento ali, antes de entrar no consultório, eu falei para ela: El, Deus vai te surpreender. Deus está fazendo de você, tendo com você uma experiência. E quando a gente chegou lá, que o médico, ela não disse nada no médico, entregou todos os laudos. E o médico folheava, coçava a barba. E eu lá, todo mundo aqui, só que né? Crente é assim, irmão. Diz nada não, só aqui, ó. Mente de Cristo, mente de Cristo.
E o médico, depois o médico passou e tinha um desenho da cirurgia. Ele disse, é para você? Aí ela disse, yes. Falou logo em inglês, mas né? E o médico disse, ele balançou assim, ó. Quando ele fez isso, pronto. Não o quê? Vai morrer? O que é? Não vive mais? Ele fez assim. Aí eu disse no meu coração, eu creio. E ele continuou olhando e disse, quem me passou isso? Quem disse isso? E ela disse, é um médico tal. E aquele médico disse, não, você não. Acaba com isso. Não vai ter nada disso. Você não precisa disso. Irmãos, Deus nos conduz para ter experiência. E a experiência é andar com o Senhor. Se você pegar Marcos capítulo 4, os discípulos são também convidados. Não precisa abrir não, convidados. Jesus disse, passemos para o outro lado. Jesus convidou os discípulos para passar para o outro lado. E ele começou a dormir no barco. Enquanto ele dormia, levantou-se uma grande tempestade. Jesus sabia daquilo. E ele convidou os discípulos, vem cá discípulo, vamos ali comigo. Vamos ter uma nova experiência. E Jesus chamou os discípulos. Jesus entrou no barco, os discípulos também. E Jesus começou a dormir. E os discípulos viram que a tempestade era tão grande e fizeram algo, tentaram fazer de tudo, porque a maioria era pescador. Mas num certo momento ele disse, Jesus, não se dá conta que a gente vai morrer? E Jesus se levantou e repreendeu as ondas e o vento. Que experiência, irmão. É a mesma experiência que El passou. Quando ela ouviu uma palavra dizendo, olha, você vai fazer um procedimento no seu coração. E aí levanta-se uma grande tempestade. E alguns dias depois, Deus usa um homem, um médico, um especialista, dizendo, você não vai passar por isso. Esse período, irmãos, de ficar aguardando essa resposta, o período que os discípulos passaram aguardando Jesus se levantar para atuar, foi um tempo de experiência tremenda. E é por isso que eu disse, talvez o que você esteja enfrentando não é para a sua destruição, mas para você aprender a ter uma experiência com Ele, uma experiência. Quando a gente estava olhando, eu estava olhando a casa do pastor Marcos lá, e está lá, não está nem na parte ainda de cinza, né? Ainda vai começar a rebocar. E a gente eu estava conversando com ele, porque eu vou começar a construir também, né? E aí, tu está gastando quanto? Na mesa ali. O pessoal comendo na mesa, e eu, mas tu gastou quanto? Ele abriu isso aqui, ó. Eu só tenho isso, meu Deus do céu. Daqui a pouco sou eu também nesse negócio. Mas é experiência, pastor Marcos. É experiência. Deus está levantando para ter experiência. Veja a sua casa pronta, veja a sua casa terminada, veja os seus móveis, porque é um tempo de experiência. E nesse período de tempestade, nesse período de aguardar, é onde Deus está preparando o nosso coração. Então tenha experiência, não tenha medo. Deus está fazendo milagres. Eu estava dizendo ao pastor Marcos, essa construção, irmãos, não é só para eles. O que está acontecendo lá na casa dos pastores é algo que também vai se revelar aqui dentro. Há um tempo atrás, irmãos, você sabe que gosta de moto, gosta muito de andar de moto, né? Quem tem algum motociclista aqui? Ah, homens de Deus. Só tem pouco aqui, né? Pastor Marcos precisa andar de moto. É bom demais, pastor. Ah, não? Tem aqui nosso, né, professor de moto também, né? Mas, irmão, eu gosto de andar de moto e viajamos muito. Viemos aqui algumas vezes de moto. Mas aí, pastor El pegou uma hernia de disco. Ah, mulher. E ele disse, eu não vou andar mais de moto, não viagem longa. E eu não ia ter uma moto grande para andar sozinho, porque eu só sei andar com a minha mulher. Só sei andar com ela, mano. Digo, então eu vendo minha moto. E vendi a minha moto e resolvi comprar um carro 4x4. Não é? Vocês comerão o melhor dessa terra. Não é não? Eu disse, não, vou vender minha moto, mas o que eu vou fazer? Se eu gastar com, né? Vai sumir minha semente. E eu comprei um carro 4x4. Uma TR4. Para quem sabe, um carro pequeno, um carro, né? E amei. Quando eu cheguei, gente, quando eu fui comprar o carro, olhei mais de 30 carros. Mas quando eu cheguei, vinha aquele carro vermelhinho. Mas a placa era MZL. Misael. Eu disse, esse carro é meu. Aí o cara disse, mas ele está fumaçando. Eu disse, mas é meu. Mas o motor disse, mas é meu. Porque a placa está dizendo que é minha. E eu comprei aquele carro, irmãos, e nós tivemos uma experiência tremenda em El. Passamos 5 dias de praia em praia, dormindo dentro dele, cozinhando dentro dele. Ah, que tempo precioso. O pior problema era a hora do banheiro, sabe? Aí ficava pelas portas. Meu Deus do céu, onde é que tem um banheiro por aqui? Mas foi um tempo de experiência tão grande. Mas o motor estava com problema. Fizemos o motor, gastei um dinheiro naquele carro, já comprei sabendo, fiz tudo isso.
Mas de uma hora para outra, esse carro parou. Andando na rua, ele apagou. Você esquece, besteira, isso é besteira. Acabou. E por 7 meses, esse carro não funcionou. Eu levei de um especialista lá perto da minha casa, um homem perto da igreja. O cara entende muito de carro. Deixei o carro lá. Isso é besteira, ficou lá. E por 3 meses, todos os dias indo para a igreja, eu via meu carro lá abandonado, debaixo de um pé de azeitona. No começo a gente dizia, Deus abençoe. Mas depois fiquei com vergonha do carro. Eu passava por ele, nem olhava mais. Meu Deus, cheio de mancha de goiaba. E foi para outra pessoa. Por fim chegou num mecânico chamado Sepultura. No mecânico. Quando ele ligava para mim, eu dizia assim: olha, Sepultura está te chamando. Eu disse, não, tá não. Não. Sepultura também não deu jeito. Nem a cova queria o carro. E veio um irmão da igreja e disse: eu conheço um cara lá no Ibura. Eu disse: meu Deus do céu, Sepultura não deu jeito. Irmãos, dentro desse período que o carro estava quebrado, um dia El passou e disse: esse carro não está quebrado para tratamento dele, mas tratamento do seu coração. E a partir daquele dia eu descansei. Ficava triste, nada. Até que um dia, um domingo, uma quarta, eu cheguei na igreja. E quem estava no carro, na igreja? O carro. Os irmãos consertaram, lavaram. Um domingo, lavaram, deixaram bem bonitinho. E eu estava lá dando uma, eu acho que era intercessão. E quando eu saí, o pessoal: pastor, tem uma bronca lá fora. Eu disse: meu irmão, bronca não, deixa eu ficar com o pessoal. Mas pastor, tem que resolver. E quando cheguei, era o carro lá fora, todo limpo, todo cheiroso. E eu funcionei aquele carro. E Deus disse: eu só queria que você tivesse uma experiência comigo. Irmãos, o que está acontecendo não é o diabo, não. Será que foi o diabo que parou meu carro? O diabo não me toca, não lhe toca. O que aconteceu foi para que eu tivesse uma experiência com Deus. E é por isso que eu digo, irmãos, talvez alguém veio hoje aqui, está passando por uma luta e está dizendo: Senhor, Senhor. E eu disse: mas eu quero isso. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Olha a vida de alguns homens da Bíblia que passaram igual. O sofrimento deles é uma experiência. Os discípulos passaram uma experiência tremenda vendo a transfiguração, mas também passaram uma experiência tremenda quando viram ali a mão do Senhor atuando, dizendo: cessa. Que história tremenda, irmão. Sabe, a Bíblia diz também que um outro dia Jesus veio andando por cima das águas e Pedro disse: Jesus, se for você, manda eu ter contigo. E ele disse: vem. E Pedro foi. A tempestade estava grande. Pedro andou por cima das águas. Agora eu pergunto, no outro dia, se falava da tempestade ou de um homem que caminhava por cima das águas? Sabe, irmãos, a experiência, essa luta que você está enfrentando, você está passando, um dia você vai esquecer, mas você vai lembrar do médico que disse: você não tem nada. Você vai lembrar do mecânico que disse: eu conserto. Você vai lembrar da pessoa que te ajudou. Você vai lembrar daquilo que você passou e não está passando mais, mas da alegria e não da tristeza, porque a tristeza depois se transforma em risada. Hoje eu conto a história do meu carro rindo, mas no começo, irmãos, eu fiquei com vergonha da igreja. Quando eu dizia meu carro, algumas pessoas riam na igreja, lá a igreja né? Não, porque meu carro está com sepultura. Eu começava a rir, eu digo: estou rindo zombando, eu estou rindo, né? Mas irmãos, tem pessoas que já pensei que na igreja não tem pessoas que dizem assim: olha, para o pastor comprou um carro, eu acho que foi orgulho no coração dele. É não, irmão, é não. Quando você passar na frente do cara do pastor aí, que ele está construindo, meu Deus, que casa! Tem a casa do profeta lá, irmãos. Já tomei posse, já entrei no quarto do profeta, tomo posse. Aí o pastor diz: vamos comprar móveis novos? Sim, e uma cama nova pro profeta aqui também. Porque são experiências, pastor. Então guarda o coração, porque o Senhor vai te surpreender. Para o mês de setembro, dá uma dica para a igreja aqui, hein? Me entendam, é meu aniversário. Calma, ninguém diz nada. Já não entenderam. Sabe, eu disse para ela assim: se alguém, preposição de condição, se alguém perguntar o que o pastor precisa, o que a gente pode dar ao pastor? Eu disse lá para ela: diga assim, o pastor precisa de um saco de cimento. Quero sapato não.
Eu estou na economia, irmãos. Quando eu entro em algo, quando eu ponho a mão em algo, eu vou conseguir. Hoje para mim tudo é caro. Tudo. A gente parou no Rio da Coxinha, parada obrigatória. E ela disse assim, ela ainda está se adaptando, viu, gente? Eu disse, vou comprar uma cartola de chocolate. E eu aqui, só aqui, ó. Você quer o quê? Eu disse, nada. Eu quero 4 tijolos. E ela foi lá, pegou o dinheiro, fui lá dentro, nem entrei. Fui só no banheiro, voltei e disse, meu Deus. Depois ela voltou e disse, comprei meia cartola. Eu disse, aleluia, está se convertendo. Irmãos, eu tenho certeza que você também quer dar um presente ao pastor? Eu acho que cimento não precisa mais não, pastor, está tudo certinho, né? Mais ainda, dá um saco de cimento a ele. Chega a pessoa, chega aqui com o saco de cimento, o pastor trouxe para o senhor. Não, leva lá, bota aqui não, né? Porque isso, irmãos, isso vai dar uma experiência para ele e vai dar uma experiência também para você. Então, pedi lá na minha igreja, e se você quiser abençoar, faz isso. Pastor, eu quero dar um saco de cimento, R$35. Lá é 29, compre em Recife, vai buscar e dá para aqui. Dá também. Mas tem a experiência, porque a experiência ela é pessoal. Irmãos, Deus, Ele tem uma experiência pessoal para você, porque Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você suporta, o que você não suporta. Tem coisa que eu não suporto e você suporta. E a gente vê nesse texto também que Jesus pegou 3 e disse, olha, vem conhecer, vem comigo e vê o que vai acontecer. Porque é pessoal. Eu já citei aqui Marcos capítulo 4, quando Jesus, diante de todos os apóstolos e discípulos, disse, olha, vou fazer um milagre. Foi uma experiência pessoal. Mas se você olhar também, irmãos, a Bíblia diz que um homem chamado Daniel teve uma experiência na cova dos leões. Irmãos, Daniel, ele não tinha a certeza que ele seria salvo, não. Eu tenho certeza que Daniel dizia assim, eu morro pelo amor ao meu Deus. E ele foi lançado na cova dos leões. E a Bíblia diz que o anjo fechou a boca. E por uma noite toda Daniel ficou ali dentro. Foi fácil? Não, não foi. Porque a experiência pessoal, eu não suportaria, irmão. Eu não morria da mordida, mas do coração, com certeza. Que não é, irmão? Irmãos, eu tenho medo de elevador. Eu estou melhorando, não estou não? Eu estou melhorando. Estou curado, não? Eu estou curado, na verdade, irmãos. Eu estou curado. Outro dia, o elevador deu um problema e foi subindo assim, devagarinho. E eu só aqui, ó. Eu quero trabalhar para meu Jesus. Só assim. E o bicho subindo, e eu no ritmo. Na minha vida te encontrar. Parou no meu andar, aquela pausa silenciosa. Nem abre a porta, nem nada. Eu quero trabalhar. Ele abriu. Quando abriu, quem estava na porta é El. Mas El é uma mulher nordestina, nome do congresso. Eu disse, El, esse elevador está com um pequeno problema. Ele veio pulando, saltitando até aqui. Ela disse, no have problem. Ela disse. Aí eu disse, tá certo. Aí ela entrou sozinha, disse, mas, viu? Aí fechou a porta, eu só vi assim, até lá embaixo, foi gritando até mais. Ela ligou para mim, estava com problema, eu não disse a você. Irmãos, eu não suporto aquilo. Outro dia, esse mesmo elevador, eu subi com a minha filha, ainda bem que eu estava com Júlia, porque Júlia é, quem trabalha na área de médico, né? Fica tudo sem coração esse povo, não? Tem uma médica aqui, tem coração não, isso não dói, não é na senhora, né? Você não vai morrer, tu sabe? E eu estava com Júlia, o elevador subiu, a gente apertou descer, em vez dele descer, subiu. Mas numa velocidade. Eu já me sentei no chão aqui, ó. Mas a Júlia disse, pai, se levanta. Disse, não, deixa eu aqui. O sangue, ó. Descendo. E subiu, chegou no 21, parou. No 26, parou. Estremeceu, chacoalhou. E eu lá, ó. E Júlia, pai, tenha calma, eu estou calmo. E desceu, irmão. A Júlia disse, pai, não acontece nada. Não acontece com você. Mas o meu coração estava aqui desse tamanho, né? Porque é assim, irmãos. Mas Deus sabe a medida que eu aguento. E Deus sabe a medida que você aguenta também, irmãos. Hoje eu estou brincando no elevador já. Sempre ando com o celular. Nunca você me vê andando no elevador sem celular. Baixei 4 joguinhos já. Se parar eu me sento no chão aqui. Só cobrinha aqui, ó.
Deus é um Deus de experiência e cada um vai ter a sua com Ele, irmãos. O pastor Marcos de família está passando por uma e você está passando por uma também. Talvez seja uma palavra de enfermidade, talvez seja. Talvez seja um casamento que está conturbado e Deus está dizendo: eu tenho uma experiência contigo. Já pensou o que dizer dos 3 amigos de Daniel? Irmãos, eles foram lançados numa fornalha 7 vezes mais aquecida, mais quente. Que experiência tremenda. E eles estavam amarrados, e o texto diz que eles foram lançados ali naquele fogo. E daqui a um pouco o rei disse: não vejo 3, mas vejo 4. E completa: a figura do quarto homem é semelhante aos filhos dos deuses. Quem estava com ele? Jesus. Que experiência tremenda, irmãos. Mas o que seria dessa experiência se não acontecesse, não tivesse a fornalha? O que seria de você, irmãos, se não estivesse passando o que você está passando? E Deus está dizendo: mas eu vou te levantar, eu vou te abençoar, eu vou levantar, trazer sobre sua casa, sobre a tua vida, uma experiência que você nunca mais vai esquecer, irmãos. É isso que o texto quer dizer: experiências com Deus. Isso eu estou me acostumando, irmão. Eu estou ficando demente. O crente tem que ser demente. Deixa para lá, vai dar certo. Tudo agora não. Irmãos, quando eu estava lá comprando o terreno, porque tudo nasceu no coração da pastora: vamos comprar um terreno e tal. Aí pegou um dia, uma pessoa veio buscar para ela ministrar num congresso, e a pessoa queria vender um terreno. Eu não quero não, o cara disse o nome do loteamento, do condomínio. E a gente foi lá e começamos a olhar e sonhar. Disse: eu quero morar aqui. Eu disse: eu quero morar aqui. E aí disse, quando no dia que a gente assinou, eu vinha com ela, eu disse, meu coração, né? A mente ainda: será que vai conseguir pagar? Eu disse. Deixei ela em casa, voltei para o trabalho, e Deus tem uma experiência comigo. Quando eu entrei, o meu supervisor disse: tá bombado, né? Comigo. Eu disse: como assim? Bombado. Bombado é uma expressão que está com dinheiro, né? Na hora que eu disse: como? Por que falaste isso? Eu falo logo, né, como um hebreu, né? Por que falaste isso no teu coração, bombado? Ele disse assim: teu nome é o único na lista que vai ganhar um aumento de toda a base. Eu disse: como assim um aumento? Um aumento de quanto? Vai dar para pagar o terreno? Ele disse: o quê? Não, deixa, sai, falei demais. Irmãos, no dia que nós assinamos, Deus disse: tem calma, cara. Vai ser um tempo de experiência. Você vai comprar, você vai pagar, você vai construir e você vai morar, porque Deus tem um plano. Amém? É experiência, irmão. O que Ele quer de você? Fé. Fé. O crente tem que andar por fé. Irmãos, eu tenho dito quase todos os dias: eu não quero mais andar no natural. No natural é muito fácil. Eu vejo, eu quero, eu posso comprar, eu compro. Não. O sobrenatural está em Hebreus capítulo 11, versículo 6. A fé é um firme fundamento de coisas que não se veem, que não existem, mas que você crê. E o período que você está ali crendo é a medida, é a dosagem da sua fé. É a fé, irmãos. Deus vai fazer algo sobrenatural na tua vida, mas você precisa crer realmente. Eu ia ministrar no texto lá de trás, eu acho que é 1 Reis capítulo 19, que quando Elias passou para Eliseu, ele jogou a capa sobre ele, lembra? E Elias falou assim para Eliseu: você sabe o que eu fiz com você. Sabe o que é isso, irmãos? Passar a unção. Deus derramou uma unção sobre a tua vida. Você precisa entender que Deus é o teu guarda, é o teu vigia. Deus é o teu amigo, Jesus está contigo. Então tem medo de quê? Tem medo de quê? Estavam num barco, Jesus disse: cessa as ondas, mar se aquete, vento para. E os discípulos tiveram uma experiência tremenda. E aqui eu vejo que a experiência sempre é pessoal. Você vai ter uma experiência com Ele. Sabe que eu fico triste às vezes na igreja? É que a gente pergunta: quem tem um testemunho? E a pessoa vem com um testemunho assim: quando eu era menino. Quando você era menino? Só tem testemunho de quando eu era pequeno. Eu tenho também quando eu era pequeno, irmão. Irmãos, um dia, eu pequeno, eu pulei. Minha casa era de madeira, meus pais. E eu pulei a janela e pulei em cima de um prego. Dói, né? Até quando eu falei doeu você, imagine em mim.
uma dor tão grande. Eu pisei na tábua com o pé, tirei o outro e entrei. As mães de antigamente não era igual a mãe de hoje. Quando eu entrei, disse: mamãe, eu pisei num prego. Um tapa, pá. Quem mandou pisar no prego? Hoje qualquer mãe, né? Vamos ao hospital. Hospital. Mamãe disse não. Mamãe olhou e fez: se inchar até de tarde, você vai tomar uma antitetânica. Aí você vai ver o que é dor. Minha mãe disse isso. Mamãe era um pouco difícil. Um dia eu estava assistindo um filme. Quer dizer, papai e mamãe estavam assistindo um filme de terror e eu estava brechando o filme. E eu lá. Aí terminou o filme, apagaram as luzes todas. Quando apagou a luz, eu: mamãe. A mãe veio abrir a porta. O que foi, menina? Eu tô com medo. Aí disse: com medo de quê? Eu estava assistindo um filme. Foi quem mandou assistir. Eu estava olhando pela brechinha, mamãe. A mãe, eu disse: mamãe, pode deixar a luz acesa? Disse: não. Quando você estiver trabalhando que pagar, você deixa. Mamãe fechou a porta e ficou assim, ó. Isso é horrível, cara. Nenhuma mãe faz isso hoje. Nenhuma. Vem cá, né? Oh. Pois eu pisei num prego, gente. Mamãe disse: você vai ver o que é dor quando a antitetânica entrar no seu braço. A dor do pé passa, mas daqui a uma semana, pronto. Eu entrei no quarto, já conhecia a Bíblia, disse: Pai amado. Antigamente é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Plutão, de Vênus, né? Que a gente orava, né? Veio sobre minha vida e deitei, irmãos, mas orei: Senhor, me cura. Quando foi à tarde, eu nem almocei, jejum, sem ter. Quando eu me acordei de tarde, que passei, não tinha nada, irmão. Olha para aí, glória, não tinha nada. Deus, irmãos, eu uma criança. Aí eu disse: mamãe, olha aqui, não tem nada. Ele disse: porque você não pisou? Pá! Que mãe. Mas por que eu não mantive essa fé? E às vezes na igreja você pergunta: quem tem um testemunho? A pessoa diz: eu quando era pequeno levei uma furada de pé. Irmãos, Deus tem um testemunho para você hoje. Aconteceu um milagre na tua vida hoje. O pãozinho que você comeu foi um milagre de Deus hoje. Mas a gente acha que só quando compra um carro ou constrói uma casa. Não, aquele pãozinho delicioso, aquele mimo que Deus faz, não é? Deus não faz mimo. De vez em quando, eu falo sempre sobre o Big. A gente tem 2 filhas, né, quando eram pequenas. E Priscila, ela é um pouco mais fechadinha, né? E Júlia sempre estava comigo. Júlia com cabelo de sol, sabe, arrepiada. Quando eu vou na padaria, Júlia assim, também vou. Júlia, aqui na padaria, Júlia, tu tá só de calcinha, Júlia, aqui na padaria. Não, eu vou, a gente já vestiu uma roupa tal. Lá ia a Júlia do meu lado. Aí você compra, padaria nenhuma dá troco, não é não? O troco é um Big. Um troco é um confeito de hortelã, que não serve para nada. Quem inventou o confeito de hortelã? Quem já comprou uma caixa de chocolate, aqueles, como é? Chocolate que tem o nome? Sim. É aquele chocolate que vende da Garoto, não tem? Vem um monte de chocolate, no meio vem de hortelã. É o último que fica, ninguém come. Você joga, presta não, mas tem um de hortelã. Não, hortelã não é chocolate. E por que vende isso aí? E aí quando eu comprava pão que terminava, o cara dizia assim: olha, posso te dar um confeito? Dava um confeito, um Big. Aí eu olhava para Júlia: você vai chupando até em casa. Quando chegar na escada, você joga fora. Sim, só ela ganhava o Big. Sabe por quê? Porque ela estava perto do pai. Não é que eu não gostasse de Júlia ou a Priscila, mas quem está perto do pai recebe Big. Quem está com o pai está sempre recebendo um negocinho, um mimozinho. É assim quem estava na intercessão hoje, na oração. Prepare-se para o Big do Senhor. E o Big do Senhor não perde o gosto. Porque Big é um negócio, é 2 mastigadas, dou aqui, ó. Dou aqui, duro. Vai ficando duro, uma dor aqui sem gosto. E lá em casa eu ainda boto açúcar dentro, gente. Eu tenho que sair de mim esse espírito de pobre. Alguém fez isso aqui? Irmãos, alguém já colocou o chiclete dentro da geladeira aqui? Me diz aí. Meu Deus, que igreja é essa? Até a senhora,
do louvor. Vai botar um pouquinho de açúcar dentro. Olha pra aí. Meu pai amado. Eu fazia também isso, irmão. Botava lá, né? Lá na igreja tem gente que guarda debaixo do banco. As cadeiras novas não podem não, viu? Tem gente que guarda. Pastor, aqui não tem ninguém assim não. Mas tem um irmão na igreja que ele guarda debaixo do banco. No outro domingo ele chega, ó. Sabe que eu oro, pastor? Troca de cadeira, troca de cadeira. Alguém troque a cadeira e bota outro chicletar. Esse, oxe, não era de hortelã? Você está chupando a baba de alguém. Porque a experiência é pessoal. Então recebe a experiência, irmão. Não fica reclamando pelo que está passando. Mas diga, Senhor, o que você quer me ensinar? O que você quer passar para mim, Senhor? O que eu preciso aprender? Porque assim, irmãos, eu tenho que aprender com o Senhor. Ou não? Vou aprender com quem? É com Ele. É com o Pai das luzes. É aquele que tem todo o poder e autoridade. É aquele que me ama. O Senhor me ama. O Senhor te ama de uma forma sobrenatural. E Ele faz o possível. Eu estava falando hoje que meu neto está se mudando, né? Vai ver uma bomba lá. Mora todo mundo num condomínio, né? E aí, como a gente vai se mudar, vai sair de lá também. Aí a outra, a mais velha, disse: então eu já vou sair logo. Mas está levando o Luca. Luca é o neto primogênito, né? É meu amigo. Era dono da TR4. Um dia eu estava com ele assim: esse carro é meu e teu, Luca. Aí ele disse: isso, vovô, esse carro é nosso. Tudo que é meu é teu. Eu disse: isso. Cheguei em casa, ele estava com um pacote de biscoito. Eu disse: me dá um. Ele disse: não, vovô, isso aqui é meu. Eu disse: mas tu disse que é meu e teu? Sim, mas o biscoito não. Tenho ideia, pastor, eu tive que pedir autorização para vender o carro. Fui buscar ele na escola e disse: Luca, eu estou pensando em vender esse carro. Ele disse: isso não é uma boa ideia. Eu disse: mas é preciso que eu vou começar a construir. Eu falei para você: eu saio vendendo tudo, irmão. Eu estou com quatro calças jeans para vender lá em casa. Só foi usado umas 500 vezes. Mas está novinha, irmão. Está lá vendendo. Eu vendo tudo. Vou começar a construir. Acabou. Negócio de chocolate, não. Só no próximo ano. Vai guardando aí. Porque, irmãos, eu tenho que ter uma experiência. E a experiência me ensina tudo. Então Deus quer te ensinar algo. Para de reclamar. Para de reclamar. Diz: Senhor, me ajuda, me ajuda. O objetivo de tudo que passamos na terra é ter um encontro maior com o Pai. É entender o Pai. Irmãos, mamãe que está no céu, aquela do ela está na glória lá. Mas mamãe faleceu com uma enfermidade, um câncer. E uns 10 anos antes dela morrer, uma amiga dela e também minha, esqueci o nome dela, Guacira, repórter, uma mulher muito inteligente, também teve um câncer. Ela tinha 12 tumores malignos. 12. E mamãe cuidou dela. Mamãe cuidava dessa mulher. E um dia mamãe falou assim: Misa, vá lá no hospital, porque Guacira está muito mal. Eu fui lá no hospital e cheguei na porta do hospital e bati a batida de pena, né? Ela disse: entre. Aí eu entrei. Estava ela sentada na cama, fazendo um crochê. Eu disse: irmã Guacira, tudo bem? Ela disse: tudo ótimo. Essa mãe pediu para vir aqui. Ela disse: meu pastor Misael, se o câncer tivesse poder de me matar, já teria me matado há muito tempo. Eu queria dizer uma coisa para você: mamãe morreu, vai fazer mais de 10 anos. Essa mulher está viva até hoje. Até hoje. Irmãos, mamãe não teve fé? Não, a experiência ela é pessoal. Mas aquela mulher está até hoje. A última vez que eu soube dela, ela tinha tirado 4 do molho, ainda tinha 8 com ela. Normal. Ela é uma das diretoras daquelas feiras de artesanato que acontece lá em Olinda. A mulher está em plenos pulmões, trabalhando normal. Sabe por quê, irmãos? Porque a experiência dela é diferente da de mamãe. E a tua experiência é diferente da minha. Mas toda experiência te conduz a conhecer mais o Pai, a depender mais do Pai, pastor. Já pensou, pastor? Quando chegar o dia de pagar os de manhã não tem dinheiro não. Meio-dia, tem dinheiro não. 3 horas da tarde, tem dinheiro não. E daqui a um pouco um milagre acontece. E haverá um milagre. Vem dentro de mim. Vem descendo o rio. É assim que é, irmãos. Experiência, mas tem que crer. E não se perturbar.
Então toda experiência que você passa, a intenção dos céus é te encontrar mais com o Senhor. Porque Jesus levou aqueles 3 amigos dele, 3 discípulos, para ter uma experiência que nunca mais eles esqueceram. Tudo que ele comentasse: eu vi o Senhor na sua glória. O que ele prometeu num capítulo antes, 6 dias antes, eu vi Jesus. Você pode dizer que tem visto Jesus? Mas, irmãos, eu creio que a maior experiência que eu e você que nós teremos, vai ser um dia encontrar com o Pai. Construir uma casa, já me hospedei em cada casa. Irmã Adalto, irmão Adalto veio hoje. Eu acho que irmão Adalto lá no final a casa dele. Me hospedei lá. Sabia que foi 2 casas que eu me hospedei aqui, né? Eu acho que eu hospedei em mais, mas essas 2 casas do meu querido também, da polícia, que me deu uma multa hoje. Parecia muito com você. Já falei com você, viu? Mas sabe por quê? Às vezes a gente se hospeda. Quem se hospedou numa casa? E eu fico em muitas casas, né? Mas eu me acordo cedo, irmão. Todo dia. Não importa a hora que for dormir, 4, 4 e meia eu estou acordando. Aí eu fico lá no quarto, na casa da pessoa. Eu não escuto um prato. Clim, clim, clim. Nenhum. Nem um cheirinho de ovo assado. Eu abro a porta do guardinho, olho. Clim. Cadê o povo daqui? Não será que foi arrebatado? Ninguém come, não. Mas a casa do irmão Adalto e a casa deles não. Irmão Adalto não dorme. Ele ficou conversando até meia-noite. 1h30, o cheiro de bolo. Disse: oxê. Era ele com um pano aqui, ó. Um pano atravessado, ó. Só aqui, ó, no bolo. Olha o bolo, o tamanho do bolo. Não é pra gente comer um tiquinho, mano. Mesmo assim foi a casa do meu querido. Cedinho tava o querido, mas a querida tava lá, preparando. É tão bom uma casa assim, né? Que tem aquele cheiro de comida. Irmão, acorda cedo, né? Frita um ovo, uma coisa que está para inundar dentro da casa. Tem ovo frito. Mas a maior experiência que nós vamos ter, irmão, é se encontrar com Ele, é andar com Ele. Já pensou, irmãos? Tudo que estamos passando aqui, construindo aqui, as cadeiras estão sendo compradas aqui, amém. Que bênção que comprou, irmãos. Mas é só um pequeno detalhe. Porque o maior detalhe é você encontrar com o seu Deus. É você encontrar com Ele. Já pensou nas nuvens, na glória, irmãos? Já pensou quando chegar lá, encontrar minha mãe? Fazer pra ela, né? E aí, mamãe dizia assim, ó: quando eu chegar no céu, Misael, eu vou chegar lá, vou pegar logo a vassoura, vou varrer. Que, mamãe, no céu não tem lixo não, irmão. Não, mas se tiver, eu já estou juntando aqui, ó. Quando eu chegar lá: mamãe, e aí? Eu vou te mostrar a casa de Pedro. Onde é? Aqui, ó. Ela está lá, né? Mais tempo, né? Vem cá, ela está aqui, ó. Vai demorar um pouquinho mais, né? Demorar um pouquinho mais, né? Ela vai conhecer tudo lá. Pode conhecer, mamãe. Lá. A maior experiência que você e eu podemos ter é a experiência de um dia encontrar Jesus. É a experiência que, quando a minha pastora tinha 14 anos, ela encontrou lá em Alagoas e veio até aqui em Garanhuns e foi doutrinada pela sua primeira conselheira. Essa foi a maior experiência. A maior experiência que eu tive foi um dia quando Jesus disse: conheci um grande amigo dentro de um bar. Eu me encontrei com ele. Você pode ter a experiência de um resultado de exame. Você pode ter a experiência de uma casa bonita. Você pode ter uma experiência de tudo. Mas sua maior experiência um dia vai ser ver o Senhor. Vai ser encontrar com Ele. João, um homem que conhecia tanto, um homem que passou pelas ilhas de Patmos. Mas o capítulo 4 de Apocalipse diz que e eu vi o Senhor com o seu cabelo branco como a neve, os seus olhos como chama de fogo, da sua boca saiu uma espada. Já pensou, irmãos, que visão ele teve? Pergunta a João quando você chegar lá: o que foi que você mais viu que te impactou? Ele disse: os céus. Ele vai dizer: os céus. Na semana passada a gente fez alguns sepultamentos. E para todos eu falar para o filho: se você perguntasse a sua mãe agora: mãe, quer voltar e passar mais um tempo comigo? O que ela responderia? Todos diziam. Ela dizia: não, eu quero ficar com o Senhor. Porque essa é a maior experiência. A sua maior experiência é o dia que você entregou a vida a Jesus. A sua maior experiência é o dia que você disse: Senhor, cuida de mim. E Ele está cuidando. E é por isso que Ele está deixando algumas coisas acontecer, não para a tua destruição, mas para a tua formação
como cristão. O que é, irmão, um soldado sem experiência? Soldados tem muitos por aí, mas ex-combatentes tem poucos. O que Deus quer formar em mim e em você são um combatente, aquele que conhece. Por isso que Paulo diz: combati um bom combate, mas guardei a minha fé. É isso que o Senhor quer, irmãos. E nós estamos aqui comemorando 17 anos dessa igreja. Eu estava lá jantando ali com os pastores e disse: ó, fulano se converteu em 2016, fulano se converteu tal dia. Eu não sei o dia que você se converteu, não sei se será hoje que você vai dizer: eu quero o Senhor, ou voltar para o Senhor, eu não sei. Mas essa é a maior experiência que você pode ter. É ter uma noite totalmente diferenciada, guarnecida por Ele. É sentir, quando você andar nas ruas, que Ele está com você, irmãos. Se você não tem essa experiência, você precisa ter. Se você está nessa igreja há muito tempo, mas não experimentou isso ainda, você precisa experimentar a experiência de conhecer Jesus, de amar Jesus, de sentir Ele. Às vezes, irmãos, eu falo muitas coisas que eu tenho alguns medos. Eu tenho até medo da presença de Deus. Eu falo com verdade com você. Às vezes eu fico com medo de dar eu acho que eu vou ficar lá fora um pouquinho. Eu não sei como algumas pessoas dizem, né? Ah, eu vi um anjo, eu vi. Se eu ver, eu fico logo com medo. Cara, você viu um anjo, cara? Se eu ver um anjo. Pessoas que dizem, né? Ah, eu vi Deus. Você viu Deus, cara? Moisés não viu. Não? Não, já viu, pastor? Eu estava na reunião pensando: quem viu um anjo? Quem viu um anjo? Eu lá, eu calado. Eu vi um anjo. Como era tal? Eu lá. Poxa, vou falar o quê? Se perguntar a mim, ó. Você viu, pastor Moisés, um anjo? Eu vi ele assim, né? Ele passou tão rápido que, sabe? Um dia eu preguei na igreja, pastor. Uma irmã do Cocó. Aí esse pastor, do seu lado, tinha uma entidade. Eu disse: não, irmão. Tinha não, irmão. Tinha não, irmão. Tinha do seu lado, mas do meu lado não. Olha, para mim uma entidade, para ela um anjo. Não aceito isso não. Não. Vai, irmão, próximo, coisa boa, coisa ruim para lá. Irmãos, as pessoas tratam o sobrenatural com tanta simplicidade. E na Bíblia eu vejo pessoas que temeram. Josué se prostrou. Você precisa ter uma experiência sobrenatural, irmãos, e temer essa experiência. Às vezes dói. Às vezes dá um pânico, uma síndrome. Mas o que o Senhor quer é te formar e não te deformar. Nesse primeira quarta-feira, de algumas quarta-feiras, de 17 anos para o ano, a maior idade dessa igreja, eu queria orar, mas não por todo mundo. Eu ainda vou voltar para casa hoje. Amém, El? Amém. Mas, se precisar, eu fico até amanhã de manhã. Mas só para quem precisa, para quem quer. Vamos acabar de meninice. 17 anos. Está aqui por quê? O pastor não consegue ver o que tem dentro de você, mas o papai sabe. Você é a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo não está aqui nessa casa não. Está dentro de você. E por que está se escondendo? É só uma experiência. É só uma experiência. Vai passar. Pode lembrar. Eu faço muito assim, irmão. Eu me lembro. Olho para trás. Eu já passei por isso. E passei. Então vou passar por essa também. Mas eu queria orar, irmãos. Se não tem ninguém para que a gente possa orar, eu já te agradeço. Porque eu quero ir embora também. Meu irmão, né? Não, tem gente que quer, vamos ajudar um pastor, vamos dar uma forcinha. Não dá forcinha para mim não, irmão, que quero voltar para casa. Mas se você está aqui, irmãos, e está passando por uma experiência e não estava entendendo ainda que a experiência era para formação e não para deformação, para crescimento e não para destruição, eu queria orar por você. Nós queremos orar por você. Você vai sair daqui totalmente fortalecido, entendendo, irmãos, os propósitos de Deus, irmãos. Jesus estava numa cruz. Ele dizia muitas vezes: eu sei, o meu momento não é chegada a hora ainda. Mas ele, quando chegou a hora, ele disse: agora sim, eu vou para a cruz. Olha para os discípulos. Olha para Daniel. Olha para os amigos dele, que um deles era Misael. Olha só, eu queria orar juntamente com os pastores, com a liderança da igreja. Primeira quarta-feira dos 17 anos,
Se tem alguém aqui que precisa de oração, vamos pensando logo uma oração, uma canção aí de poder. Tá pensando? Tava não. Tá pensando? Oi. São 9h24. Amém? Não tem pressa não. Quem deveria estar com mais pressa sou eu. Eu acho que eu moro mais distante aí. Não é não? Não tem pressa não. Será que tem alguém aqui hoje que está passando por uma experiência que está perturbando? Eu falei que a pastora El, quando soube do resultado, pastora, que ministra, que tudo, ela perturbou-se. Ela chorou. E o Espírito Santo, que é o nosso consolador. Eu queria convidar, se tem alguém aqui que precisa de oração nessa noite, que não está entendendo a experiência, mas daqui para amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, vai estar contando vitória aqui. Se você está aqui, eu queria que você se levantasse em nome de Jesus e viesse aqui para frente, se cabe todo mundo aqui. Mas já vem dizendo: Senhor, é isso. Senhor, eu estou passando por isso. Senhor, me ajuda nisso. Começa a falar, irmãos. Não vem para cá simplesmente porque o irmão veio. Não vem. Eu pedi que ninguém me ajudasse. Mas deixa fluir. Deixa o Senhor falar contigo. Pergunta para Ele: por quê, Senhor? Por quê? Ou pode perguntar: para quê, Senhor? Para quê? Deus está te conduzindo para uma experiência. Deus está te conduzindo para uma experiência. Essa palavra não é para a tua destruição. Essa situação emocional não é para a tua vergonha, mas é para formar em você um discípulo do Senhor. Vergonha passaram, os discípulos também passaram, mas hoje são reconhecidos por nós que somos da igreja. Mais de 2000 anos atrás, a Bíblia diz que uma mulher que tinha demônios sobre ela disse: essa história vai ser repetida e contada. O que você está passando, Deus está dizendo: eu estou dando um jeito, eu estou formando. Quando Deus está demorando, é porque Ele está caprichando na tua bênção, na tua restauração, na tua cura. Então é só uma experiência, minha amada, é só uma experiência, meu amado, que você está tendo com o Senhor. Então fala com Ele, fala com Ele.